Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre os avanços que estão ocorrendo na reforma tributária. A palestra sobre inteligência artificial realizada pelo LIDE China na última quarta-feira, dia 31 de maio, no espaço da CBRE em São Paulo. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius explicando como ocorrem algumas operações na contabilidade das empresas, no que diz respeito aos sócios. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Roberto Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Fique conosco. Existem três fatos, três formas nas quais as empresas, as pessoas jurídicas podem perceber o ingresso de recursos no seu caixa, nos seus bancos. Vamos a elas. Primeira forma tradicional. Quando a empresa emite notas fiscais de vendas de mercadorias ou vendas de serviços, e claro, em decorrência deste fato da venda de mercadorias ou serviços, haverá o ingresso de recursos no seu caixa, nos seus bancos. De qual maneira? Sendo uma venda à vista ou a prazo, haverá o ingresso de recursos no seu caixa. Segundo formato, o administrador da empresa percebe um momento no fluxo de caixa na qual haverá um déficit, menos entradas do que saídas de recursos. Isso exigirá deste administrador a ida até o mercado financeiro para captar recursos pela via dos empréstimos bancários. Não é? Haverá um contrato de empréstimo do banco com você, com a sua empresa, e haverá o ingresso. Claro, esse contrato ensejará o valor do capital, o prazo e a taxa de juro embutida na operação. Terceiro caso, a empresa, o administrador, ao perceber o déficit no fluxo de caixa, não optará pela segunda opção, ir ao mercado financeiro para captar um empréstimo bancário. O próprio sócio fará um aporte de recursos no caixa da empresa. É uma operação que dentro da contabilidade intitulamos como AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital. Então o sócio coloca este recurso no caixa da empresa e haverá o trânsito da alteração do contrato social na junta comercial. Quando o contrato retornar, essa conta contábil chamada AFAC, este valor resultante do aporte de recursos subirá para a conta definitiva do capital social da empresa, que será, portanto, aumentado face este recurso, face essa situação. Agora, existe também uma situação na qual o sócio faz a entrega de recursos, mas não em caráter derradeiro, definitivo, como na versão anterior. Não é um aporte de capital. O sócio fará um empréstimo para a empresa, empréstimo de recursos. São situações distintas. Caráter definitivo é aumento de capital. Ou empréstimo, mas para esta situação, a última, o empréstimo, haverá a empresa de formalizar um instrumento jurídico de mútuo, um contrato de mútuo previsto no Código Civil, na qual também serão estipulados qual é o valor emprestado do sócio para a empresa, qual é o juro e qual é o prazo desta operação de empréstimo. Com relação ao contrato de mútuo, muito cuidado, recomendo que você converse com o seu contador, com o seu advogado, no sentido de que, ao optar por esta opção, contrato de mútuo, de empréstimo do sócio para a empresa, deverá haver a incidência de dois tributos, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e possivelmente também, nesta operação, o Imposto de Renda. Fique atento. Foi um grande prazer falar com todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Ainda sobre a reforma tributária, no momento tramitando na Câmara dos Deputados, estão previstos alguns avanços, mas é fato que dificilmente ela vai conseguir concluir esta votação sobre as PECs 45 e 110, que devem ser fundidas, inclusive, até o final aqui desse semestre. De fato, o que se espera é a aprovação na Câmara dos Deputados ao final desse primeiro semestre e então a remessa para o Senado Federal, e a aprovação deve ocorrer só no curso do ano, ou melhor, no final desse ano. É importante que a reforma tributária seja aprovada ainda esse ano e com uma boa dose de regulamentação, pois senão, por conta do princípio da anualidade, nem em 2024 poderá começar a funcionar. A tendência também é de que seja aprovado no sentido de haver um IVA dual, ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado Federal e também um imposto de competência de estados e municípios, de maneira a evitar o medo desses estados e municípios de que podem perder a arrecadação por conta da reforma tributária. O que já é praticamente certo também é que ela vai ser cobrada na ponta, ou seja, no local do consumidor final. Ainda sobre as alíquotas, o grande temor é de aumento da carga tributária para o contribuinte, mas mesmo no caso do ISS, que hoje paga alíquotas de 2%, 3% a 5%, dependendo do município, mesmo que haja um aumento da alíquota para até 20%, por exemplo, como esse imposto, esse IVA, vai permitir aproveitamento de créditos, ou seja, de todos os tributos que foram pagos nas operações anteriores podem ser compensados, na prática, a carga tributária ao contribuinte deve se manter efetivamente a mesma e ainda com uma redução da burocracia. Mas para isso é fundamental que nós acompanhemos não só a tramitação da reforma tributária no que diz respeito às emendas constitucionais ou à proposta de emenda constitucional, mas também a sua regulamentação. É ali que serão definidas as alíquotas e é ali que serão definidos os procedimentos efetivamente. O Simp, assim, vai atuar, vai participar e vai fiscalizar esse trabalho da reforma tributária, para que ela realmente gere desoneração, gere redução da burocracia e, se não puder reduzir a carga tributária, que pelo menos não eleve e não gere ainda maiores ônus aos contribuintes. Dia 31 de maio ocorreu na sede da CBRE, em São Paulo, a palestra A Inteligência Artificial está mudando tudo à sua volta. E você, continua o mesmo? Foram debatidos qual o impacto da revolução da inteligência artificial nos negócios, novas tecnologias, o surgimento do meta executivo e as novas ferramentas que serão utilizadas daqui em diante, com o palestrante Paulo Grigorovski. Hoje estamos em mais um encontro promovido pelo Lead China e sendo gentilmente recebidos pela CBRE para ouvir e aprender com Paulo Grigorovski. O Paulo Grigorovski é um fera, especialista nessa área de tecnologia, que vai falar muito sobre o meta executivo e o papel hoje dessas tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Tem uma questão que a gente escuta bastante, né, que as novas gerações são gerações mais fáceis aí para capturar novos conhecimentos, novas tecnologias, mas tem uma forma de pensar que é o seguinte: velhice é uma questão de flexibilidade. Se você é flexível e você consegue se adaptar, você não envelhece e você consegue sobreviver a qualquer mudança.
Você pode olhar para uma perspectiva de crise, né? De, puxa, vai mudar tudo, vão acabar os empregos, vão acabar as empresas, como é que eu faço para que não aconteça comigo? Ou numa questão de oportunidade. Puxa, vamos transformar, vamos criar mais negócios, vamos melhorar o mundo como um todo usando essas novas tecnologias. E a inteligência artificial é uma das tecnologias que, combinada com IoT, metaverso, blockchain e uma série de outras, está transformando a realidade e vai transformar ainda mais. A palestra de hoje do Paulo nos trouxe exercícios práticos, nos proporcionou uma experiência em conhecer o tema, fazer uma reflexão maior e provocou uma curiosidade maior sobre o tema. Então a ideia é fazer uma palestra mais disruptiva aqui, para parar as pessoas para pensarem o que está mudando a inteligência artificial no dia a dia das pessoas, para ver como é que a gente pode encaixar isso na nossa rotina, né? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Cury, para mim é que é o prazer. Você sabe quanto eu te prezo. Obrigado. E respeito. Sabe que é recíproco, é verdadeiro, é uma honra para a gente. O senhor acabou de ser eleito, empossado como novo presidente da Associação Comercial de São Paulo. Quais são suas metas ou objetivos principais? Nós temos 3 pilares. O primeiro, evidentemente, pela tradição, é o varejo. Sim, claro. O segundo são as distritais, ou seja, o trabalho dos bairros, das regiões da cidade de São Paulo. E o terceiro é o comércio exterior. O nosso foco são nesses 3 pontos. Mas, além disso, a Associação Comercial presta uma série de serviços, uma série de iniciativas voltados à sociedade. Por exemplo, um imóvel que foi doado pela prefeitura, nos conta o resto. Pois não. Um dos aspectos que tem preocupado a Associação Comercial é aquele princípio: eu não posso ser feliz vendo a infelicidade existir na nossa cidade, principalmente. Claro. Então, em parceria com a prefeitura, nós fizemos uma construção de um conjunto de obras onde pessoas de rua têm a oportunidade de ter um dia condigno, inclusive almoçar numa mesa e não num canto. Ele entra, faz a sua higiene pessoal, se tiver cachorro tem um local para ele deixar, ele lava a sua roupa, enfim. E depois se senta numa mesa onde recebe uma refeição. São 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. E nós temos também uma sala de recreação, onde eles permanecem durante o dia para não ficarem na rua, né? Somente num dia como hoje, de chuva, frio, eles têm lá um abrigo. São as atividades sociais importantes e cada vez mais exigentes na sociedade. Agora, existem outros temas mais áridos que nós precisamos tratar. Por exemplo, com a visão da Associação Comercial sobre a reforma tributária. Estes 2 projetos, tanto a PL 45 como a 110, não servem para nós do comércio, e muito menos para os prestadores de serviços. Sim. Portanto, acredito que não deve prosperar. Infelizmente, nós vemos boa vontade, tanto dos juristas como dos nossos congressistas, mas nós nos posicionamos contra. Por quê? Nós desejamos alguma coisa de simplificação, que está mais para a PL 46, que cuida principalmente da simplificação sem entrar na quantidade de impostos ou no sistema. Hoje nós já temos um sistema perverso, sim, onde o pequeno e o microempreendedor, e principalmente a sua área, que é da indústria, sofre muito pelas obrigações que tem. Imagine você
Nós fizemos um estudo há algum tempo atrás. Só na área de ICMS havia mais de 70 obrigações acessórias, formais. Que isto, numa grande empresa, ela tem um departamento fiscal, tem um departamento jurídico apropriado, ou quando não tem, ainda pode contratar. Mas o teu associado Não consegue. não consegue no dia. Então, muitas vezes, o indivíduo se torna inadimplente não por falta de imposto, de pagamento de imposto, mas porque deixou de cumprir obrigações acessórias. Num país moderno, que nós pretendemos ter, com as perspectivas que nós conhecemos, não é possível exigir isso mais do empresário. O empresário deveria cuidar de compra e venda. Essa é a obrigação dele: produzir, comprar, vender, distribuir riqueza através do trabalho, E gerar. oportunidade. Gerar oportunidade de trabalho. Claro. Né? É isso. E nós somos hoje obrigados a fazer o trabalho do Estado. E essas reformas, embora possam trazer algum conteúdo de simplificação, elas trazem muito mais obrigações do que nós imaginamos. Só para você ter uma ideia, no caso específico da 45 ou da 110, com a junção dos impostos indiretos que eles querem fazer, nós vamos ter que manter durante 10 anos as mesmas obrigações em duplicidade. Ou seja, a nova e a antiga. Para que num momento que agora parece que conseguiram reduzir para 7 anos, elas se encontrem. Mas até lá, como é que o teu associado pode... Extremamente difícil se tiver que ter duas contabilidades, coisa em duplicidade. Que eu espero que na hora H as pessoas convergem, cria lá uma 46, uma simplificação para que as coisas possam evoluir sem prejudicar serviços, sem prejudicar a indústria, sem prejudicar comércio, etc., simplificando e trazendo desenvolvimento. Pelo menos esse é o nosso desejo. Com certeza. Estamos juntos. Está vendo? Ainda bem, sempre juntos. Que bom, claro. Indústria e comércio juntos. Agora, como é que o senhor vê a economia? Toda vez que eu estou pessimista, eu vou assistir uma reunião que nós temos lá do agronegócios. Aí fica otimista. Aí eu viro otimista. E eu sou otimista por natureza. Eu acho que nós vamos conseguir vencer. O Brasil é maior do que tudo isso que nós estamos passando. É verdade. E tenho certeza absoluta que não nós, mas os nossos netos com certeza encontrarão um Brasil melhor. Eu tenho muita confiança nos jovens que estão aparecendo, os jovens empresários. São jovens com mentalidade mais aberta e principalmente aqueles que vão estar do lado de lá do balcão, que é o Estado, que pelo menos tem um pouco mais de consideração por quem está aqui lutando para gerar riqueza. É um processo evolutivo que esperamos. Eu sou mais otimista, espero ver isso ainda em vida. Não, que bom. Não os nossos netos. Que bom. Vamos lutar para que eles... Da nossa parte, pode contar conosco. Agora, dentro desse cenário, existe um tema extremamente difícil que está sendo tocado no momento, que é a Selic a 13,75. O BNDES soltou uma linha de crédito para exportadores com juros de 3% ao ano, lastreado na moeda internacional, que coloca em xeque a posição do Banco Central, do governo federal, BNDES. Qual a sua análise desse conjunto? Olha, como eu não sou economista, eu me louvo no nosso Instituto Gastão Vidigal. Claro. Que temos lá o Marcel Solimeu, que é tradicional no setor. Fantástico, um homem maravilhoso. Que tem uma experiência muito grande. E ele tem levantado, a gente reclama dos juros, porque todo mundo sente, mas ele diz o seguinte: o Banco Central não está errado. A postura dele é proteger, evidentemente, uma eventual inflação que possa nos levar, e nós somos um país que já vivemos isso. Sim. Na década de 80, Sim. Onde nós tivemos uma inflação perversa, principalmente para o pequeno. Né? É quem mais sofre. Que é quem mais sofre nisso. Então,
A solução apresentada por ele é o seguinte: uma reforma administrativa, onde o custo do Estado, o custo Brasil, diminui. Mas esse é um sonho, porque nós sabemos que, infelizmente, os nossos governantes não estão voltados para esse aspecto. Cobrar mais imposto não pode. Então, nós temos que conviver com esta realidade. Mas tenho a certeza, e você acredito que também, que nós temos que pressionar o governo para que reduza o tamanho do Estado. Encontre uma solução em que o Banco Central possa reduzir. Me parece, segundo as perspectivas, que Sim. Em breve isso poderá acontecer, mas não no momento. E eu, embora contrariado, não me atrevo a brigar com o Banco Central. Todos nós contrariados, mas nós queremos ver a redução, porque ela está afetando produção e consumo. Com certeza. Fortemente. Muito. Então, nós fizemos uma pesquisa onde 88% da micro e pequena indústria está sendo altamente prejudicada, com perda de emprego, perda de consumo, perda de produção, em função da taxa de juros e a falta de acesso a crédito, que é geral. Isso também está acontecendo no comércio do varejo? Muito, especialmente depois da pandemia, porque alguns empresários tiveram que suportar esse momento sem ter a reciprocidade Sim. que era vendas, né? Sim. Então, imagine um comércio se manter durante um ano, como aconteceu no passado. Aqueles que dispunham de algum capital de giro já perderam. Sim. Outros tiveram que dispor dos seus bens pessoais para poder sobreviver. Sim. E, evidentemente, agora, neste momento, é um momento de muita luta. Se não tiver um crédito acessível, vai ser difícil eles manterem os mesmos horizontes. Cabe a nós, como entidade, lutar para isso, mas temos que ter visão da realidade, pé no chão. Lógico. Não adianta brigar, dizer que os bancos ganham ou que deixam de ganhar. É um assunto que nós, do comércio e da indústria, olhamos do lado de fora. É claro que eu gostaria de chegar num banco e conseguir um crédito com 5%, como é o caso hoje lá dos países mais desenvolvidos. Mas nós sabemos que isso, infelizmente, não ocorre. Para a nossa realidade, não. Não dá. Não. Então, qual é o caminho? É a conscientização de que nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Achar caminhos para reduzir esse custo e não querer achar culpados. Isso. Mas buscar uma solução econômica. Com certeza. É isso que esperamos que todos possam fazer. Eu pediria as suas considerações finais, que chegamos ao final do nosso tempo. Primeiro é o agradecimento a você pela gentileza do convite. Em segundo lugar, dizer que é uma oportunidade que juntos participemos da realidade do Brasil. Sim. Nós não podemos nos acomodar. E nós, sociedade civil, representando a sociedade, precisa lutar com tudo isso. Vamos continuar com as nossas bandeiras de luta. Presidente Roberto Ordini, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito na sua gestão. Conte com o SIMP, estaremos sempre juntos nas bandeiras em prol do Brasil, da sociedade e, claro, na defesa da livre iniciativa. Com certeza. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br.